LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, Luiz Fernando Esgoda, LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, Agrocanal LFZ Consultoria, para você que gosta de vendas, para você que gosta de marketing e assuntos ligados aí ao agronegócio de um modo geral. Então nós temos aí entrevistas com pessoas do agro aí, né, ícones do mercado nacional e até mesmo internacional. Nós temos o Esgoda Comenta, que é um fato como hoje, que eu vou comentar, né, algum assunto qualquer que seja ligado ao nosso negócio. E também temos aí os nossos treinamentos que a gente vem dando continuidade numa sequência aí, que são os conteúdos, né? Hoje eu queria falar sobre um assunto específico, né? Sobre efetividade da força de vendas, né? Como é que eu tenho uma equipe de vendas mais efetivas? Inclusive esse é um assunto que eu acabei montando até uma apresentação para uma empresa, onde a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a efetividade da força de venda, né? Então, quais são os pilares, né? Para que a gente tenha uma força de vendas bastante efetiva, né? E mesmo até talvez em qualquer atividade, né? Nós temos 3 pilares que são fundamentais, né, nesse negócio. O primeiro deles, né? O primeiro pilar é o pilar que a gente entende, né? Como entender como as coisas funcionam na região. Então, moçada, eu tenho que responder muitas perguntas, que daqui a pouco a gente pode até falar sobre elas. Depois que eu entendo como as coisas funcionam, eu vou me planejar, né? E depois que eu me planejo, aí sim, né, eu vou executar. Então, entender, planejar e executar são os 3 pilares aí básicos aí deste trabalho, assim, de aumentar a efetividade da força de vendas. E assim, a gente tem várias pessoas, né? Porque falam pessoas sempre são aí o fator mais importante da minha empresa, meu maior patrimônio. Então, se você pegar o presidente de uma companhia, se você pegar o diretor comercial, o gerente regional, o RTV, o diretor da revenda ou da cooperativa, o gerente de filial da revenda ou da cooperativa, o RTV que vai a campo e o agricultor, quem é a pessoa mais importante aí? Isso que eu vou falar para vocês não está em livro nenhum, né? A pessoa mais importante que eu acredito é lógico, se você levar em consideração única e exclusivamente o fato, né? É o agricultor, porque é ele que nos paga, é ele que é objeto do nosso trabalho. Mas espera aí, quem é que chega nessa pessoa, né? Que é o cara mais importante do agro no segmento venda de insumos? Bom, é o RTV, seja ele do fornecedor ou seja ele do distribuidor, ok? E quem é que gerencia esse cara, ou seja, quem é que deveria contratar, deveria treinar, acompanhar e avaliar essa pessoa, que é a pessoa que chega no cara mais importante do negócio? É o gerente de vendas, moçada, seja ele de uma regional de fornecedor, ou seja ele de uma filial de revenda ou de cooperativa. Então fica muito claro que essa é a pessoa mais importante do mercado, né? E esse gerente, né, que tem todas essas atividades aí e outras ainda, né, que vamos assim dizer correm por fora. Tem gerente de filial de revenda, de cooperativa, que recebe insumos, que esse cara, além de cuidar das vendas do time comercial, né, ele acaba cuidando, né, do recebimento de grãos, do caminhão que chega para descarregar produto, acaba cuidando de tudo, né? Mas onde eu fui até hoje, que eu tenho essa pessoa, essa função efetiva mesmo, trazendo resultado, o time dele é igual a ele, o time dele faz resultado. Aonde a gente vai e a gente vê que o gerente não dá o foco que deveria dar no negócio, o time é a cara dele, o time também não roda, né? Então, assim, né? O que esse gerente deveria estar pensando, né? Ele deveria estar pensando, né, em que forma que ele vai aproveitar as oportunidades que o mercado está dando para ele, né? E como é que ele ia fazer, né,
para buscar essas oportunidades de forma a atender, né, as necessidades, né, do produtor, porque se a gente tiver nesse elo o produtor feliz, né, o consultor da revenda ou o RTV, né, feliz, se a gente tiver o dono da revenda, né, ou o fornecedor feliz, né, se tiver todo mundo feliz nisso aí, o acionista, a empresa, o negócio funciona. Agora, quem é que faz essa roda girar? Na minha opinião, é o gerente de vendas, que tem que ter um plano de negócios a curto, médio e longo prazo. O que é o curto prazo, moçada? É 1 ano, médio 2, longo 3 anos, né? E aí ele tem que entender as coisas, né? E montar todo este plano, toda essa base em cima de 3 conceitos primordiais na fase de entender. Que ele tem que entender qual é o market share que ele tem, qual é a participação que ele tem, né, no mercado, qual é o custom share, a participação que ele tem dentro dos clientes que estão na carteira dele, e qual é a cobertura diária, né, o acesso que seja, que eu tenho dentro da minha área de atuação. Quando eu estiver entendendo esses conceitos e quando eu estiver operacionando eles da melhor forma possível, eu estou no jogo, E para entender isso aí tudo, eu tenho que responder algumas perguntas básicas, né? E talvez a primeira pergunta é, na área que eu estou trabalhando, qual é o tamanho da área que eu estou trabalhando, né? Ou seja, quantos hectares de soja eu tenho, quantos hectares de milho safrinha, de algodão, seja o que for, né? E quais são, né? Todas as culturas, né? Lógico, pode ter um monte de cultura, né? E os hectares que tem aí dentro, né? Qual é o potencial de cada cultura? Quanto que eu posso capturar por hectare? Os quais produtos eu vendo, né? E eu tenho que responder, né? O que está se vendendo nessa área? Que produtos que vendem aí? Por quanto vende? Quando vende? Eu tenho que responder, né? Para quem que estão vendendo? Que volume que estão vendendo? E talvez a pergunta mais importante, que é o que está fazendo vender? Quando eu conseguir responder tudo isso aí, né, eu começo a entender melhor o negócio e eu começo a programar melhor, né, e ser mais analítico em relação à minha área de vendas. E aí envolve o fato de você ter, né, um cadastro de clientes bem feito, de você ter, né, os clientes da sua carteira muito bem ajustados, né? Quem são esses clientes, quem é a minha carteira, eu tenho programação de visita semanal, onde que eu vou de segunda a sexta-feira, eu tenho que pontuar essas visitas para saber quantas visitas eu fiz nesses clientes, eu otimizei o meu tempo, o meu trabalho, eu tenho que ter dentro do CRM, ele tem que ser mobile, eu tenho que ter pedido online, eu tenho que ter relatório em tempo real, são coisas teoricamente até simples, eu tenho que bater foto para mandar para eles, né? E esse meu CRM ele tem que falar com o BI, né? E durante a minha fase também de entender, eu tenho que entender tudo de cada cultura, né? Eu tenho que saber quem são os distribuidores que estão na área, se eu sou um fornecedor, né? Eu tenho que saber quais são, né, os potenciais que cada cultura dessas tem, né? Para eu poder botar o tamanho do negócio, né? E eu poder formatar aí um plano de negócios, como a gente falou lá atrás, com base em ações de geração de demanda, com base em ações de rotação, de retenção de clientes, né? E aí eu preciso botar foco nisso aí para saber como é que eu faço isso aí, quais são as rotinas, né? Que nem dizia meu amigo Rodrigo Gutierrez. O que são rotinas, moçada? Rotinas são os processos de condução do dia a dia que eu crio, né? De acordo com a cultura da minha empresa, de acordo com meu objetivo, né? Que vão fazer com que as coisas aconteçam. Tem que ter processo. Eu vou fazer assim, assim, assim e assim. Criei esse processo de condução, ok? E o que são rituais? Os rituais, eu posso dizer que é a forma com que eu me certifico que esses processos que eu criei, que essas rotinas, elas vão acontecer. Porque não adianta eu criar processos e não me certificar que eles estão acontecendo.
né? Então eu tenho que trabalhar isso. E eu ainda posso colocar aqui, que é algo que o Gutierrez colocou, que é o ritmo, que é qual é a velocidade que eu dou para que todas essas coisas aconteçam, né? Então esse é um fator primordial. Enfim, você, gerente de vendas, seja do fornecedor ou seja do distribuidor, você é peça fundamental para que tudo isso aconteça. É você que aumenta a efetividade de vendas, né? É você que faz seu time estudar, é você que bota corpo no negócio, né? Porque o lugar onde eu fui, que eu tive gerente que não deu foco, o time não dá foco. O lugar que eu fui, que tem gerente que realmente faz com que a coisa aconteça, o time está imbuído em busca do resultado junto com ele. É isso que a gente tem visto, né? Então, né, qual é vamos assim dizer, né, o papel, né, a função do CTC no dia a dia? A função do CTC no dia a dia, né, é fazer com que esses processos que a empresa montou, eles aconteçam, né? E a função do gerente, além de ajudar a criar esses processos, é certificar que eles estejam acontecendo, né? E aí eu digo, que nem diz meu amigo Dimas Cardoso, finca a cara no conhecimento, estude, porque é aí, né, que mora o resultado, mora no conhecimento, né? Enfim, para montar um bom time, para você ter efetividade a campo, você precisa criar processos, certificar que esses processos estão acontecendo, precisa resolver problema, né? Esse, né, é o foco do negócio, né? Estivemos hoje aqui falando um pouco da efetividade da força de vendas, que é uma coisa que não é fácil da gente construir, exige tempo, exige dedicação e exige muito trabalho. Vem comigo, LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda, num canal do YouTube, no canal do Spotify, Agrocanal LFZ Consultoria. Por que, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço, até a próxima.